Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, eu gostaria de falar a respeito de compaixão. Bom, compaixão é aquele sentimento que nasce no nosso coração, que nos leva a fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento das pessoas. É quando nós nos comprometemos com a causa de alguém e esse comprometimento nos leva a tomar decisões concretas para aliviar esse sofrimento. A Bíblia está repleta de pessoas que tiveram compaixão umas das outras. E apenas para ilustrar o que eu estou dizendo, eu quero contar a ação que teve um homem chamado Neemias. Neemias foi um homem que viveu por ocasião do exílio do povo de Israel. Israel estava afastado de Deus. Deus advertiu sucessivas vezes o povo sobre a necessidade de se arrependerem e voltarem os seus olhos, endireitarem os seus caminhos. Mas como nós conhecemos a história, o coração do povo estava endurecido. Então Deus vai se valer da maldade e do senso de domínio de um povo chamado babilônicos. Então, o Império Babilônico foi um instrumento pelo qual Deus disciplinou o seu povo. Levantou-se então Nabucodonosor, sitiou Jerusalém e destruiu a cidade. A cidade de Jerusalém ficou em ruínas, templo, muros e cidade. Muitas pessoas foram levadas para a Babilônia. Algumas pessoas ficaram em Jerusalém nesse contexto de miséria, abandono e vergonha. E as outras pessoas morreram nessa dominação. E Neemias fez parte da geração que nasceu no contexto do exílio. Portanto, ele sequer conhecia a cidade de Jerusalém. O Império Babilônico surgiu, se fortaleceu, dominou os judeus e depois foram dominados pelo Império Persa. Então é esse o contexto do livro de Neemias, quando o Império Babilônico já havia caído para o Império Persa, depois juntando com a Média e tornando-se então o Império Medo-Persa. Nesse contexto, Neemias então era um oficial do rei. O texto diz, no finalzinho do capítulo 1 de Neemias, que Neemias era copeiro do rei. Eu sei que quando nós imaginamos alguém com essa função, pode ser que tenhamos uma ideia equivocada a respeito do ofício. Copeiro do rei, no contexto de Neemias, não era um garçom, alguém que servia à mesa apenas. O copeiro do rei era um oficial do rei, que, entre outras coisas, cuidava da segurança mais íntima do rei, ou seja, ele era responsável pela alimentação do rei, era responsável pela guarda dos aposentos do rei. Portanto, alguém de muita, mas muita confiança do rei. Alguém que tinha acesso ao rei, ao homem mais poderoso do império. Então Neemias era essa pessoa bem-sucedida, que nasceu no contexto de dominação e que, na verdade, sabia a história do seu povo de ouvir falar. E Neemias estava vivendo a sua vida na cidadela de Suzã, ele estava servindo ao rei e era alguém bem-sucedido. Até que, nos diz o primeiro capítulo, que Neemias recebeu a visita de um homem chamado Anani. Anani veio de Jerusalém e contou a Neemias como o povo estava vivendo em miséria. A situação era terrível demais. As pessoas não estavam apenas sofrendo pela escassez daquilo que é básico. Eles viviam em abandono, vergonha e opressão dos seus inimigos. Eram samaritanos que viviam num clima de ameaça, os demais inimigos da circunvizinhança. O povo que estava em Jerusalém estava não apenas em perigo, mas também em vergonha. E quando soube a real situação do povo, Neemias teve compaixão do povo. E a ação de Neemias
frente ao sofrimento do povo é descrita no verso 4 do capítulo 1. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Meus irmãos, é interessante como a compaixão nos faz sofrer pelo sofrimento das outras pessoas. E foi exatamente essa a reação de Neemias, quando soube que os seus irmãos, parte do seu povo, estava vivendo em profunda miséria. Diz-nos o texto: ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Nós aprendemos com Neemias que o sofrimento dos nossos irmãos, a dor dos nossos irmãos, precisa ser também, em alguma medida, a nossa dor. E nós precisamos sentir isso como que envolvidos na causa uns dos outros. Mas é muito interessante que compaixão não se refere apenas à empatia, a se colocar no lugar do outro e tentar sentir a dor do outro. Não se trata apenas de choro, lamento e tristeza. O texto continua dizendo: fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Veja como a ação, a atitude de Neemias é pedagógica para nós. Frente ao sofrimento que muitas vezes nós somos expostos, esse sofrimento deve trazer incômodo ao nosso coração. Deve nos fazer sentir tristeza ao saber que os nossos irmãos estão sofrendo. Mas veja, não se trata apenas de sofrimento pelo sofrimento, lamento pelo lamento, nem choro pelo choro. Mas esse sentimento deve nos fazer buscar a presença de Deus. Porque é aí que nós encontraremos consolo para o nosso coração e força para agir em benefício daquele que sofre. Veja que Neemias, então, depois de chorar, depois de lamentar e se entristecer por alguns dias, o texto diz: fiquei jejuando, orando diante do Senhor. A compaixão precisa nos levar à presença de Deus. Porque sabe, em última instância, é Deus quem tem o poder de mudar a situação. Essa atitude de Neemias foi determinante, não apenas para o resgate e a bênção dos moradores de Jerusalém que estavam em miséria, mas para todo o povo. Neemias não foi apenas conhecido por ser o construtor dos muros de Jerusalém. Neemias ficou conhecido na história como um instrumento de Deus para restaurar um povo. É verdade, ele não fez isso sozinho, mas foi instrumento de Deus para transformar a realidade do seu povo. Eu fico pensando como Neemias é apenas um exemplo pequeno daquilo que o próprio Deus teve para conosco. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida. Pela graça, fomos salvos. Veja que Deus nos amou, teve compaixão de nós e Ele tomou uma atitude concreta para aliviar o nosso sofrimento. E no caso de Deus, para resolver o nosso sofrimento. O Senhor nos amou e o amor de Deus o levou a tomar atitudes concretas, entregar o seu próprio Filho para o perdão dos nossos pecados. Portanto, meu querido irmão, nessa manhã eu quero convidar você a pensar um pouco a respeito da necessidade que temos de produzir no nosso coração compaixão pelos nossos irmãos que sofrem. Mas também, e veja, principalmente, nós não podemos nos esquecer, ou nós precisamos nos lembrar do maior exemplo de compaixão que existe na história. Não foi o de Neemias, não foi o do seu personagem bíblico favorito, mas foi do próprio Deus, ao ter enviado Jesus para salvar a minha
e a sua vida. Ser objeto da compaixão de Deus muda tudo e nos leva a ter atitudes como a de Neemias, buscar a presença de Deus para aliviar o sofrimento das outras pessoas. Então veja, nós somos como um tipo de Neemias, vivendo num contexto onde as pessoas estão sofrendo. Qual o sentimento que brota no nosso coração ao saber que os nossos irmãos sofrem? E veja, como nós podemos ser instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Vamos pensar sobre isso? Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, pedindo para que Deus nos conceda a graça de termos o coração como o de Neemias, sensível às necessidades das pessoas à sua volta, mas também sensível àquilo que Deus é capaz de fazer. Nós precisamos apresentar ao Senhor a razão do nosso e do sofrimento das outras pessoas, porque assim Deus de fato nos usará, Deus usará outras pessoas para aliviar o nosso e o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Nós cremos assim, essa é a palavra de Deus, e por isso eu quero convidar você para orar ao Senhor dos céus, um Deus que intervém, que cuida de nós. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela compaixão que o Senhor teve e tem para conosco. Obrigado, Deus, porque estávamos perdidos, mortos, em vergonha, Deus, por causa do pecado. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, teve compaixão de nós e nos resgatou. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Nessa manhã nós também pedimos que o Senhor faça brotar no nosso coração sentimentos, ó Deus, como o de Neemias, de compaixão, ó Deus, de empatia para com aqueles que sofrem. Usa, Deus, a nossa vida como instrumento do Senhor para abençoar e aliviar o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. Ó Deus, que o Senhor use a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos para a bênção daqueles que o Senhor nos der. E que assim, ó Deus, possamos glorificar o Teu nome com a nossa vida e não apenas com o nosso discurso, mas também com atitudes concretas que apontam para o Deus que nós servimos. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom ter você por aqui. Nos vemos amanhã, no mesmo horário, para o nosso conhecido Café com Bíblia. Deus te abençoe. Tchau.